Sinais de Cima. Por Neville Goddard. 24 de junho de 1968. Os evangelistas das Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos de homens que escreveram a história da salvação. Eles apresentaram personagens que nunca andaram nesta terra, mas cujos nomes são significativos. No livro de João, encontramos a história de Nicodemos. Ora, Nicodemos não é mencionado em nenhuma outra parte da Bíblia, nem em nenhum registro histórico da época, então vemos que Nicodemos não foi apresentado para algum propósito histórico. A palavra significa conquistador do povo, todos vitoriosos. Nicodemos era fariseu, membro muito culto do Sinédrio, que era o conselho supremo dos judeus nos tempos do Novo Testamento, tendo jurisdição religiosa, civil e criminal. Nesse caso, Nicodemos deseja interpretar as Escrituras e julgar suas descobertas. A tradição diz que Nicodemos foi o terceiro homem mais rico de sua época, então vemos que ele não era apenas instruído, mas muito, muito rico. Observando todas as regras da ordem rabínica, Nicodemos procurou Jesus à noite, pois não queria ser visto na companhia de alguém que, segundo as Escrituras, não tivesse educação pelos padrões conhecidos pelo homem. Chegando a Jesus à noite e reconhecendo-o como mestre, Nicodemos disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu em forma de diálogo, dizendo: em verdade vos digo, se não nascerdes do alto, não podeis entrar no reino de Deus. Nicodemos então disse: como pode um homem velho entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? A isto Jesus respondeu: você, um professor de Israel, e você não entende? Eu digo a você, a menos que você nasça de cima, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito, e carne e sangue não podem herdar o reino. Assim, vemos que um nascimento totalmente diferente deve ocorrer. Esse nascimento vem de cima. A palavra é anotem e significa desde o princípio, o topo. Esta mesma palavra, anotem, é usada para o manto sem costura de que João fala como tendo sido tecido por cima. E quando Pilatos disse: você não sabe que eu tenho o poder de crucificar você e o poder de libertá-lo? Jesus respondeu: você não tem poder sobre mim se não fosse dado a você de cima. Aqui a palavra anotem é traduzida como acima. Através do Evangelho de João, a palavra outro é trazida à tona, pois ele distingue o que é espírito do que é carne. Ao ler o capítulo 3 de João, comece com o versículo 1 e vá até o 21. Pule para o dia 31 e continue até o dia 36. Em seguida, volte para o dia 22 e continue até o dia 30. Faça isso e você encontrará um fluxo no diálogo que está completamente quebrado, pois agora está gravado. É como se as páginas fossem deslocadas antes da publicação. As palavras pertencentes a Jesus fluem do versículo 10 ao 21, então continuam no versículo 31 ao 36, como agora está escrito: palavras foram colocadas na boca de João Batista que não pertencem a ela. Nicodemos foi apresentado quando o evangelista buscava uma maior compreensão do significado de Jesus, a imagem de Deus que deve ser implantada no indivíduo. Há um intervalo entre a implantação da palavra de Deus e sua erupção. E quando essa erupção ocorre, tudo o que foi registrado sobre Jesus se desenrola em uma experiência de primeira pessoa no tempo presente, tornando aquele indivíduo o Filho de Deus por natureza, para ser usado como um agente para implantar a ideia de que os homens podem se tornar filhos de Deus por graça. Aquilo que é implantado contém em si todo o plano de redenção, que leva um período de 30 anos para irromper no nascimento do indivíduo de cima. Passemos agora ao livro de Lucas, onde está registrado que descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, portanto, o filho que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E Paulo nos diz que o poder do Altíssimo é Cristo Jesus.
Qualquer um que nasceu 2 vezes pode ser usado como um agente do poder criativo do Altíssimo. Pode não haver consciência disso no nível da superfície, mas deve ocorrer uma impregnação sobrenatural, e leva 30 anos para que a criança, o símbolo do nascimento espiritual, ocorra. Você entrou neste mundo de pecado e morte para a impregnação e a saída final dele. Enquanto estiver aqui, você pode possuir todos os tesouros, fazer com que seu povo o adore, se esse for o seu desejo. Mas quando você sair, simplesmente assumirá um novo corpo em um mundo terrestre como este, para continuar sua mesma jornada de escravidão. Isso você fará repetidas vezes, até sua impregnação sobrenatural e seu nascimento espiritual. Então você deixará este mundo e entrará em outro totalmente diferente, pois após a implantação, uma metamorfose ocorre dentro de você. Assim como uma lagarta que se agarra a uma folha e não consegue ir além dela, aquilo que sai de você quando você nasce do alto é maior do que a borboleta pintada. Nesse novo corpo, você se move para um mundo totalmente diferente. Agora, no capítulo 3 de João, as palavras colocadas na boca de João Batista no versículo 22, são realmente um diálogo entre Jeová e Nicodemos, o vitorioso. Experimentando o que não poderia encontrar em um livro, Nicodemos buscava uma compreensão mais completa do significado da palavra a Jeová ou a Jesus, que só pode vir por meio de revelação. Agora, se Nicodemos fizesse parte da história secular, ele seria mencionado em outro lugar, mas a Bíblia não está escrita sobre a história física, mas sobre a história sobrenatural da salvação. Não houve um menino chamado Jesus que nasceu de uma mulher chamada Maria. Ao caminhar na terra e responder ao seu nome físico, você concebe o Espírito e nasce sobrenaturalmente. Nicodemos personifica os católicos, protestantes e judeus, de hoje, aqueles que mantêm viva qualquer crença em um Deus externo. Acreditando que por causa de sua formação social, educacional ou financeira ele não deveria ser visto com certas pessoas, Nicodemos procurou alguém que pudesse remover sua cegueira, porque ele estava tão ansioso para entender. Sua declaração: Rabi, percebemos que foste enviado por Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. É seguido por estas palavras que aparentemente não estão relacionadas a nenhum sinal. A menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus usa esta frase. Assim como o vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Isso é verdade, pois a visão vem tão repentinamente, como o vento, pois é uma experiência espiritual. E se você concebeu a palavra há 30 anos atrás, seu nascimento do alto pode vir esta noite. Agora vamos nos voltar para o outro lado deste princípio, que é a lei da colheita idêntica. Dizem-nos que tudo o que desejamos, quando acreditamos que já o recebemos, nós o faremos. Essa promessa é baseada na premissa de que a imaginação cria a realidade. Não há nada que você não possa se tornar ou ter como fato objetivo, se acreditar que já o tem. Nenhuma restrição ou condição foi colocada sobre o poder da crença. Se você negar a evidência de seus sentidos, suspender sua razão e se convencer de que agora é a pessoa que deseja ser, você se tornará isso. Pergunte a si mesmo como seus amigos o veriam se você agora incorporasse a ideia que deseja. Seus verdadeiros amigos se alegrariam, não é? Então, se esta afirmação no livro de Marcos for verdadeira, tudo o que você precisa fazer é persistir em acreditar que sua suposição é verdadeira, e ela se tornará um fato. Não me importa o que o mundo vai te dizer, a imaginação cria a sua realidade. Todos esses preceitos devem ser aceitos literalmente, pois são literalmente verdadeiros. Que pessoa realmente acredita que nasceu para ser o que é hoje? Ele pode ter nascido em uma família de grande riqueza e, estando cercado por ela, ele considera a riqueza garantida, mas isso é uma suposição. Ele pode até acreditar que tem direito a isso, mas se você verificasse sua árvore genealógica, descobriria que seu pai ou avô teve uma visão que se tornou realidade. E se aquele que nasceu na riqueza não conhece o princípio que a sustenta,
pode perder o dinheiro e nunca mais recuperá-lo. Mas você que sabe que tudo é baseado em uma suposição percebe que ninguém pode tirar de você nada do que você realmente deseja. Pegue tudo o que tenho, mas deixe-me com o conhecimento de como o recebi em primeiro lugar e o reproduzirei novamente pela semente do pensamento contemplativo. Isso é afirmado tão claramente no capítulo 11 do livro de Marcos. Tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá. Essas palavras foram colocadas na boca de um chamado Cristo Jesus, que disse: "E eu sou a verdade." Se Jesus Cristo apenas falasse a verdade, você acreditaria nele? Viva por suas palavras. Aceite com fé o que você não entende e aplique o que você faz. Como você se sentiria se seu desejo fosse verdadeiro? Capte o sentimento e sustente-o. Persista na sua suposição e de uma forma que ninguém saiba, ela se tornará realidade para você. Se você recebesse dinheiro suficiente para cuidar de todas as suas despesas este mês, mas não conhecesse esse princípio, continuaria necessitado e teria que receber ajuda novamente. Nenhum indivíduo ou país é rico o suficiente para dar para sempre. Aqueles que recebem devem aprender como se tornar um doador. Exorto-vos a assumir que são importantes. Que você é desejado. Que você está contribuindo para o mundo, pois ao fazê-lo, você se move para um nível superior de si mesmo. O político insiste para que você vote nele, alegando que, se o fizer, ele cuidará de você. Ele sabe que está mentindo, mas a pessoa média, condicionada como está, aceita essas palavras e perpetua o Estado. Não há prisão forte o suficiente para mantê-lo atrás das grades quando você conhece esse princípio. Em São Francisco, cerca de 10 anos atrás, eu estava ensinando para uma audiência de aproximadamente 1000 pessoas, quando uma senhora se levantou e disse: "Meu irmão está no exército. Não sei o que ele fez, mas sei que ele foi julgado pela Corte Marechal e condenado a 6 meses de trabalhos forçados. Neville, se eu acredito em você, não posso libertar meu irmão?" Eu disse: "E sim, mas apenas na medida em que você se convencer de que ele é livre." Uma semana depois, esta mesma senhora levantou-se e contou esta história. Acreditando em você na semana passada, quando voltei para casa no meu apartamento no segundo andar, sentei-me na minha sala e imaginei ter ouvido a campainha. Então desci as escadas correndo, abri a porta da frente e abracei meu irmão. Ensaiei aquela cena várias vezes até ouvir a campainha tocar, sentir o corrimão em minha mão direita e meus pés descendo a escada. A maçaneta tornou-se solidamente real em minha mão e pude ver, tocar e sentir a presença de meu irmão antes que eu parasse de imaginar. Na noite da última quarta-feira, enquanto pensava no retorno de meu irmão, a campainha tocou e eu soube instantaneamente que era ele. Desci as escadas correndo, abri a porta e lá estava meu irmão. Ele me disse que o exército revisou seu caso e mudou seu julgamento, libertando-o com uma dispensa honrosa. Este foi um sinal do poder de Cristo operando nela. Ela acreditou na palavra e amou profundamente seu irmão. Desejando que seu amor fosse livre como o vento, ela o liberou e de uma forma que não podia analisar racionalmente, aquele a quem ela amava foi libertado. Você pode pensar que não estava certo, mas quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Existem apenas duas coisas que desagradam a Deus. Uma é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal julgando o que é certo e o que é errado, e a outra é a falta de fé em si mesmo. Se você não acredita que é espírito, todo imaginação, você permanece onde está e perde seu objetivo na vida. Você deve acreditar que se tornou o seu eu físico, com todas as suas fraquezas e limitações. Que você se esvaziou e assumiu a forma de escravo, tornando-se assim escravo de suas paixões e ambições. Mas antes de fazer isso, você era um com Deus. Então você se esvaziou de suas qualidades divinas e assumiu a fraqueza da carne tornando-se humano. Diga a si mesmo e a si mesmo sozinho: se eu não acreditar que sou Deus, morrerei em meus pecados por perder meus objetivos na vida, então devo começar a acreditar agora. E,
Porque todas as coisas são possíveis para Deus, elas são possíveis para mim. Começarei acreditando que sou a pessoa que quero ser. Vou acreditar que meus amigos são o que eu gostaria que fossem e não mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tente pensar em cada pessoa como alguém que está destinado a ser um filho de Deus pela graça, alguém que está destinado a ter união com um filho de Deus por natureza. Quando alguém nasce do alto, ele é um filho de Deus por natureza. Noite após noite, ele entra no mundo espiritual, onde desempenha o papel de garanhão, plantando a semente de Deus em todos os que são chamados por seu Pai. 30 anos depois, aquela semente que carrega em si o padrão da redenção irrompe dentro do indivíduo e ele é redimido. Primeiro, ao acordar no túmulo de seu próprio ser, encontrando o símbolo de seu nascimento individual e, então, descobrindo a paternidade de Deus. Isso é seguido por seu corpo espiritual sendo dividido de cima para baixo e a pomba descendo e selando a palavra com as palavras: Você é meu filho amado em quem me comprazo. Agora vamos entrar no silêncio.